Nós temos aqui vários nomes e todos eles foram heróis. Mas antes de serem heróis, eles tiveram seu fracasso, sua falha. E o que interessa é o final do caminho, quando você tem o tratamento entre você e Deus. Isto é o que importa. Nós temos que falar bem de Abel. Ofereceu o maior sacrifício do que Caim. Nós falamos de Enoque, porque andou com Deus e Deus para si o tomou. Você encontra pessoas, parece que intocáveis, gente boa, mas logo você encontra um Noé. Eu quero apenas ver com vocês aqui os dois lados, porque o Velho Testamento nós temos escrito todas as fraquezas, todas as derrotas e as vitórias dos homens de Deus. Mas aqui, que eu tomo como os heróis da fé, de Hebreus 11, não fala de suas fraquezas, exceto de uma pessoa chamando-a de meretriz. Mas não fala de suas fraquezas, sim de suas virtudes. Então, tenhamos um Velho Testamento e que depois alguém, como Cristo, vem e escreve um Novo Testamento de cada um de nós. Porque o testamento que foi escrito velho, de Noé, você sabe, ele bebeu e embriagou. Então não é grande coisa. Você encontra o Velho Testamento de Abraão, que mentiu que Sara era sua irmã. Então são coisas que na lista dos heróis da fé não é contado suas fraquezas. Aqui nessa lista de Hebreus 11, você vai ver, pela fé Noé divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e para a salvação de sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Aí você não tem aqui, o Enoque plantou uma vinha, bebeu, embriagou. Você não tem, porque isso ficou no Velho Testamento. Que Deus tenha um Novo Testamento de cada um de nós, um Hebreus 11, de cada irmão, de cada irmã, de cada pastor, de cada obreiro, de cada evangelista, de cada administrador, que ele tenha um Hebreus 11 de cada um de nós. Porque falhas nós temos igual os do Velho Testamento mesmo. Agora, precisamos ter um Hebreus 11. Precisamos ter, da parte de Deus, estas escritas só de vitória. Não lembrar de nossas derrotas, de nossas falhas, de nossos erros. Que muitos hoje, eu estou falando isso, você tem que pensar. Esses homens, quando Paulo estava mostrando isso em Hebreus, esses homens já haviam morrido. E Paulo não teve direção de Deus, unção de Deus, para chegar e começar a comentar das falhas desses homens. E tem falhas grossas aqui que eu vou ler para vocês. Mas não foi comentado. Isso daí que eu quero fazer. Eu não quero comentar também das falhas
do irmão, da irmã, se eles partiram, e partiram com uma boa consciência, isto é entre a pessoa e Deus, eu quero apenas tratá-los como heróis, na parte positiva, no que a gente vê que foi feito, o que o irmão fez, o que a irmã fez. Porque se for olhar nas falhas, nós nunca vamos ter um Hebreus 11, nós nunca vamos ser heróis da fé, porque as pessoas olham mais para as nossas falhas e fraquezas do que para as virtudes. As virtudes são esquecidas por muitas pessoas que não nos amam, que não gostam de nós. As virtudes são esquecidas. Mas Paulo, escrevendo na direção do Espírito de Deus, ele só falou coisas boas. E disse ainda que ele poderia falar da mentira de Abraão e também de Noé, do erro de Noé, de ter bebido. Agora, ele diz assim, Hebreus 11, 13, todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Agora, na terra que eles foram estrangeiros e peregrinos, eles tiveram muito mau exemplo, muito mau testemunho naquela terra. Mas Paulo veio aqui e falando só das grandezas. Eles não puderam obter a promessa, porque não era tempo, mas eles estavam crendo e abraçando as promessas lá distante, e tinham suas falhas, suas fraquezas. Vamos continuar aqui um pouquinho, para vermos os principais que eu quero deixar para vocês. Nós temos aqui pela fé, Raabe a meretriz não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Hebreus 11, o versículo 31. Que coisa tremenda. Não vai falar da vida pregressa dela, mas o que ela fez. Ela não pereceu com os incrédulos. E ela acolheu os espias em paz em sua casa. E aí Paulo continua dizendo, e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão. Gideão teve muitas coisas boas, né? Muitas vitórias, muitas bênçãos, batalhas que ele pôde vencer pelo poder de Deus. Certas visões que ele teve tudo cumprida naquelas visões. E de Baraque, e de Sansão. Você já pensou bem? Se fosse falar aqui, ele diz, falta tempo para me falar, mas você pensa que ele ia contar fraquezas de Gideão? De Baraque? Você pensa que Paulo ia contar as fraquezas de Sansão? Que nós sabemos, até o último momento, ele vem e é enganado por uma mulher, porque ele conta para a mulher o segredo que Deus tinha dito para ele, não diga a ninguém. Ele era um nazireu, ele era um escolhido, mas ele tinha falhas, ele tinha fraqueza, ele, por mostrar onde estava o poder dele, ele chegou a ficar cego. A mulher fez de tudo para poder ganhá-lo, através de carícias, do amor, dedicação feminina. Mas o que aconteceu? Ele creu naquilo, aquilo cegou. É o que muitos pregadores podem ficar cegos. Cegos porque a mulher o cega. É o trabalho dos últimos dias que Satanás está fazendo, trabalhando mais através da mulher, a despindo,
fazendo dela o que não devia fazer. O que a Bíblia proíbe, eles dão oportunidade para ela ser grandes personagens. Mas a gente nota que Hebreus 11 não descreve fraquezas de Sansão. O que mais direi? De Sansão, de Jefté. Não ia comentar muito que Jefté era filho de uma prostituta. Agora, não ia comentar da vida dele, da família dele. Não. Paulo ia comentar das vitórias, da fé de Jefté. E de Davi. Quando chega em Davi, meu irmão, quando chega em Davi, eu lembro do Salmo 51. E você poderia pegar agora e formar, não o Hebreus 11, mas você formar um Velho Testamento da vida de Davi e dizer, você foi culpado de um homicídio, você foi culpado de um adultério. Que é coisa mais grave do que isto para um pregador e para um rei como Davi, segundo o coração de Deus, como o homem podia ter uma falha desta? Mas a Bíblia não vai descrever a falha dele. O Novo Testamento, o Hebreus 11, aqueles heróis que nós temos ali, Paulo só fala das coisas boas que eles fizeram. Não vai falar da podridão, do erro, que muitas vezes o que muitos de nós fazemos, ao invés de propagar, fulana morreu, mas fez isso, fez aquilo, tudo de bom, o fulano partiu, mas ele foi vitorioso nisto, vitorioso naquilo, e não contar as derrotas da irmã, as derrotas do irmão. Mas a maioria está tudo baseado naquele Velho Testamento de cada um de nós. E você sabe que a cada dia nós desejamos um Hebreus 11. Nós desejamos um irmão, Hebreus 11. Uma irmã, Hebreus 11. Leia tudo em casa, Hebreus 11, para você ver. Mas se você começar a lembrar na fraqueza de Davi, na falha de Davi, Davi também lembrou, Davi fez o Salmo 51 que a gente vê aqui, era claro, Davi confessando o seu pecado. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Talvez não deu tempo para Davi chamar o seu povo, contar para Israel que ele tinha falhado, que ele tinha errado, mas ele podia, entre ele e Deus, fazer sua oração e dizer para Deus, tem misericórdia de mim, apaga as minhas transgressões. Muitas vezes as pessoas depois poderiam dizer, Davi foi para o inferno, Davi se perdeu, Davi caiu com a mulher de um companheiro dele, de um soldado dele, mandou colocar o soldado dele na frente da batalha, para que o soldado morresse, e ele ficasse com a mulher dele. Você pensou, que pecado é esse? Para nós é como um pecado imperdoável, para um rei, para um pastor. Mas esse era o Velho Testamento. Eu não estou dizendo que é para mim ou para você escorregar e cair em adultério, e mentir, e pecar. Não. Eu estou dizendo para você que nós devemos ser um Hebreus 11 para os irmãos caídos, para os irmãos em pecado, para os irmãos que praticaram o adultério, para os irmãos que fracassaram. Nós devemos ser um Hebreus 11, ao invés de ser um Velho Testamento que expõe os erros, que expõe as fraquezas. Seja um Novo Testamento e um Hebreus 11, que conta suas virtudes, que mostra o que fez. Não é maravilhoso isso? Isto é bom. Isso deve estar no coração de cada filho de Deus. Paulo continua, ou melhor, o Salmo 51
Davi continua assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me de meu pecado. Que cada pecador, cada irmão que tem falhado na vida e que pode ser ainda um herói da fé, mesmo que falhou na vida, mas que naquela oportunidade final, minutinho final, que a sua alma clama, como diz o profeta, a sua alma clama, você não vai confessar, você não vai acertar, você não vai pedir perdão, eu estou perecendo. E aí a pessoa naquele momento, aquele segundo, ela pede perdão, ela acerta com Deus, não dá tempo nem de acertar com o povo, mas ela acerta com Deus. E aí nós aqui fora ficamos falando mal dela, do que ela fez, enquanto ela já acertou com Deus e já tem a sua vida limpa. O sangue a purificou, a misericórdia o alcançou. Hebreus 11 chegou na vida dela, na vida dele. Eu não quero que vocês me tomem como apoiadores de erros, de adultério, de mentira. Não, eu estou apenas expondo o que a Bíblia expõe. O Velho Testamento conta as nossas fraquezas, as nossas falhas, as nossas quedas. Mas Hebreus 11 conta a nossa virtude, a nossa fé. Somos heróis aqui em Hebreus 11. E somos falhos, adúlteros, ali no Velho Testamento, pelo que fizemos. Não é a mesma coisa que acontece quando você encontra um irmão, uma irmã, que tem o Hebreus 11 na vida. Ela perdoa, ela tem misericórdia, ela só olha a bondade daquela mulher, daquele homem, e não olha suas falhas, suas fraquezas. E ainda pede misericórdia a Deus, porque tem um coração tranquilo, tem um coração abençoado. O salmista ainda diz: porque eu conheço as minhas transgressões. Meu irmão, ninguém melhor que nós conhece. Talvez as pessoas falem que nós erramos, mas elas não podem provar. Muitas vezes é assim. Tem vezes que pode provar que nós erramos, que nós falhamos. Mas aqui, eu conheço as minhas transgressões. Davi sabia. Foi eu que errei, foi eu que falhei, foi eu que mandei dar carta para aquele rapaz ir na frente da batalha, para ele morrer e eu casar com a mulher dele, porque não podia tomar a mulher que tinha marido. Porque eu conheço as minhas transgressões. Será que você não conhece suas transgressões? Você não quer também que no final da vida alguém seja um Hebreus 11 para você? Um pastor Hebreus 11? Um pastor que conta suas virtudes, que conta o que você fez, que conta o evangelismo no Brasil em 7 nações. Eu quero ser um Hebreus 11 para cada pregador que tem falhado e que eu vejo o seu ministério e ele foi um herói, como tem partido o herói esses dias atrás. Falha quem não tem. Todos nós temos, mas eu estou falando de um Hebreus 11, que eu quero ser um Hebreus 11. Você quer ser um Velho Testamento? Você quer afundar as pessoas, porque só quer contar o que as pessoas fizeram de mal, mas você não tem a virtude para contar que aquelas pessoas têm alcançado a fé para poder pregar a mensagem, para evangelizar o Brasil e 7 nações vizinhas. Ainda bem que eu estou aqui vivo para poder falar isso para vocês, quando tanta gente condena. Sim, o pecado é condenado. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. O pecado é condenado, mas eu quero ser um Hebreus 11. Eu quero ver o que a pessoa fez, de bom, não de mal, que mostrou salvação, que mostrou a mensagem, que evangelizou, que pregou as melhores mensagens. É isso que eu quero ser, Hebreus 11.
Eu não quero ser um Velho Testamento que expõe a minha falha, que expõe o meu erro, mas eu quero vir para um Novo Testamento, ser purificado pelo sangue, e que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Não é o que você quer ter quando você chegar no fim da vida? Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Mas quando chegou o tempo de Deus falar em Hebreus 11, Deus falou bem de Davi. Oh, se fosse um de nós, Davi, como que você foi fazer aquilo? Como que você foi trair o seu soldado? Como que você foi pôr na frente da batalha para ele morrer, para você ficar com a mulher dele? Davi, o que você fez? Você tinha um testemunho que era um homem segundo o coração de Deus, e aquele testemunho, meu irmão, nunca saiu de cena. Ele não perdeu aquele testemunho, ele pagou o preço, ele não precisava morrer naquele tempo, e ele morreu. Ele podia ter vivido mais, mas ele chegou um tempo que ele pagou, que Deus disse para ele, através do profeta, lá no Velho Testamento, diz: o que você fez às escondidas, eu vou fazer aos olhos de todo Israel. E o que aconteceu é que havia poligamia, e o filho dele ficou com as mulheres de Davi, à vista do povo. Ele pagou o preço. Mas aqui em Hebreus, o que mais direi de Davi? Eu não tenho que falar das fraquezas, porque Paulo não falou. O que mais direi de Davi? Ele continua dizendo: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Você reconhece assim da sua vida? Por mais santa que você seja, por mais santo que você seja, eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. É isso que eu quero, não é isso que você quer também? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Você acha, se você tiver um coração puro, você falaria do erro do seu irmão, do erro da sua irmã, estaria na internet matracando contra a sua irmã, contra o seu irmão? Não, isso é falta de pureza de coração. Diga como Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Quem tem um espírito reto, que é o Espírito Santo, você acha que ficaria explorando o pecado, o adultério, a mentira de alguém? Não, colocaria diante de Deus e deixaria em paz. Quem manda nisso é Deus, quem perdoa é Deus. É o último momento da pessoa pecadora com Deus, é que vai mandar. E depois as pessoas ficam falando mal, e aquela pessoa foi salva, Deus a perdoou. Você pensa que Deus vai estar bem com você, que fala contra uma pessoa que pecou, que falhou, que errou? Deus não quer estar ao seu lado, não. Você quer ser muito positivo, muito santarrão, mas você não queria misericórdia na hora da morte, não? Você não queria um Hebreus 11 para você? Eu quero um Hebreus 11 para mim. Alguém disse: você prega, mas não vive. Eu disse para esta pessoa: me diga o que é que eu fiz, que eu prego, que não vivo, porque eu quero consertar a falta de hombridade dele. Ficou quieto, não disse nada. Fala para os outros, porque não fala cara a cara. O problema nosso é que não há misericórdia. Não há misericórdia. Não há um Hebreus 11 em nós para poder ver a fraqueza, a falha da irmã, do irmão, e ainda perdoar e não ficar propagando seus erros. E o pior, quando os inventam ainda, que é pior ainda.
Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Você pensa que ele foi um perdido? Não, ele foi um salvo. Ele falhou, ele pecou, ele pagou o preço. E o Hebreus 11 manifestou nele depois. Que mais direi de Davi? Não vou contar de suas falhas, de suas quedas, de seus adultérios, mas de sua fé. Vou contar de sua fé. Ele venceu o gigante. Ele pregou, ele evangelizou, ele mostrou a mensagem do profeta. É isso que nós, Hebreus 11, devia fazer hoje de uma irmã, de um irmão. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. É o que ele pediu, torna a dar-me, porque o julgamento veio e ele perdeu a alegria da salvação. Quantos de nós perdemos a alegria da mensagem, a alegria da revelação, a alegria dos selos, a alegria dos trovões? Mas se tem um Hebreus 11 a seu favor, a meu favor, ainda está dizendo que é mais direi do Osmar, não os erros dele, não as falhas dele, mas que mais direi o que ele fez, o que ele pregou, a luz que teve. Que mais direi? Quem tem um Hebreus 11, você não tem coragem de formar um Hebreus 11, porque você tornou-se contra. Minha irmã, meu irmão, pensa bem. O que você diria de William Branham? Para mim encerrar aqui, não posso muito tempo. O que você diria de William Branham? William Branham mentiu. Você já pensou bem? Ele teve o tempo dele manifestar Deus encarnado, como Davi teve aquele tempo maravilhoso que mostrou que ele era segundo o coração de Deus e Deus não arrependeu. Teve um dia que o irmão Branham mentiu também. Diga para esses advogados que eu não estou em casa, e correu para o fundo do quintal. Que mais direi? Vou contar, é a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, e não explorar aquela fraqueza que o irmão Branham teve, da luta que ele teve com aqueles advogados por causa do imposto de renda. Pensa bem, era Deus tendo misericórdia do seu profeta e o abençoando e dando uma mensagem como você tem hoje, da revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, e as pessoas não valorizam isso. Que mais direi de William Branham? Não vou contar suas fraquezas, vou contar aquilo que foi sua fé. Quanta manifestação de Deus teve na vida daquele homem, que o nosso tempo e nem minha mente consegue captar tudo o que ele fez. Mas eu creio no que ele foi, que ele manifestou, Deus feito carne. Ele teve o ministério do Filho do Homem na terra. O ministério do Filho do Homem foi em William Branham, por isso que Deus tem novo nome. O ministério de Deus foi em Jesus Cristo, que era o Filho do Homem naquele dia. Por isso o nome de Deus era Jesus Cristo, Yeshua. E agora ele vem para o Novo Testamento e dá promessas do novo nome para todos nós. E traz esse novo nome através de um homem com família difícil, com um pai bêbado. Mas Deus o escolheu e deu esse ministério para ele. Isso é o que é importante. Olha as mensagens que ele pregou. Cada uma que você vai ouvir, William Branham não fica nos acusando, mas dando chance para o pecador. Repreendo o pecado, mas dando chance para o pecador. Isto é, nós todos formarmos aqui um Hebreus 11 da vida de William Branham. Hebreus 11 da minha vida. Ô pastor, cada pastor que me ouve, quem é que não quer um Hebreus 11? Pastor João Bispo, pastor Mendes, pastor Ivair, pastor Sinival,
pastor Orlando, pastor José Julião, Osmar Rodrigues. Nós queremos um Hebreus 11, que tenhamos irmãos que possa escrever um Novo Testamento nosso, não de nossas falhas, de nossos erros, mas de nossa virtude. E a virtude aqui, meu irmão, é pregar esta palavra que é verdade. Esse ministério é a mensagem da esposa que é verdade, que pode te ensinar que o último eleito entrou para revelar os selos, que Deus tem novo nome, BRAMHAM. HM faz parte do nome de Deus, não é no nome de uma família, não, é do nome de Deus. Hebreus, o irmão Brana fala sobre isso, Abraão restaurado 45. HM faz parte do nome de Deus. Bran não é uma denominação, Bran é uma família. E nela você não entra, nasce. Ele estava falando de igrejas denominacionais naquele parágrafo. A semente não herdará com a palha, creio que é 19. Ele estava falando exatamente disso. E logo mostrou, Brana não é uma denominação. E você, o que você pensa? Que você vai falar de Brana, contra Brana? Quando Deus veio e falou para ele, te darei um sinal eterno, 139, parado na brecha, te darei um sinal eterno. E ele diz para Deus, Senhor, eu não entendo isso, qual sinal? Ele diz, quantos picos tem aquele monte? Tem 7. Quantas letras tem seu nome? BRANHM. Eu te dou um sinal eterno. E você depois, com seus caprichos, vai falar contra o BRANHM? Foi Deus que disse, é um sinal eterno que eu te dou. E ele veio e pregou para nós parado na brecha, 138 a 155, leia para você ver. Ele diz, era 3, Pai, Filho e Espírito Santo. 5, Jesus, fight, que é fé em inglês. E ele diz, e agora é 7. Oh, foi o profeta que pregou isso. Foi o irmão Brano que pregou 7, é o número de Deus. E mostrou para nós que a HM faz parte do nome de Deus. Se faz parte da HM, então precisamos completar BRAN. Aí você completa HM. Deus falando com o nosso profeta. Se você ler parado na brecha, você vai ver isso. E o irmão Branda diz que o novo nome é uma ideia familiar. Ele está dizendo, 185 da era de Pérgamo, ele está dizendo assim, você sabe o que é o novo nome? É o nome de uma família. É uma família na terra. Ele não podia explicar tudo, mas dizer um nome familiar. Deixou tudo isso para nós. E depois ele vem, ele mesmo diz, Bran não é uma denominação. Bran é uma família. E nela você não entra, nasce. Agora, escuta um pouquinho aqui. Eu vou ler o que faremos com esse Jesus chamado Cristo, 140. Em torno de todo mundo, creio que você sabe que eu quis dizer então, em todo lugar, porque vocês me rejeitaram na Suíça, porque rejeitou Finlândia, o sangue vai estar em suas próprias mãos, porque vocês rejeitam BRANHAM, que não é uma denominação, diz o profeta. Oh, meus irmãos, o sangue vai estar em suas próprias mãos. Então, está sobre vocês? Não eu. Vocês não rejeitaram a mim. Vocês rejeitaram a ele. Não a mim. Porque vocês disseram, não creio em tal. Não é que vocês estão dizendo aí, não creio em tal. É o mesmo Espírito que esteve no tempo do irmão Brana,
Você vê o parágrafo 139, que o irmão Brana vai falar que esse sinal do tempo do fim, e ele vai mostrar o que as pessoas estão fazendo. Ele diz assim, chamando de fanatismo, chamando de telepatia mental, ou algo assim, afastando-se, proibindo o seu povo de até mesmo virem ouvir isto. Proíbe o povo de ouvir a mensagem, de ouvir isto, esta verdade, esta revelação dos selos, o novo nome, o último eleito que entrou para revelar a palavra. Aí o irmão Brana disse, a história não tem se repetido, até mesmo virem ouvir isto. E se a história não tem se repetido, meu nome não é William Brana. E se a história não tem repetido agora, meu nome não é Osmar Rodrigues Costa. É a mesma coisa, repetindo, porque eles não querem a palavra, eles não querem ouvir a mensagem verdadeira do profeta. Mas olha aqui, finalizando, eles dizem que ele não crê em tal. A palavra diz tal, aí está. A palavra diz que a esposa profetiza outra vez. Tem que profetizar outra vez, porque a primeira vez que foi profetizado e que o livro foi comido pelo profeta, as pessoas não entenderam. Então, agora foi comido pela esposa. E você vai dizer, não escuta isso? Está sendo pregado outra vez, profetizando outra vez, os selos revelados. Isso é um hebreu, Hebreus 11, para falar bem dos selos, da revelação, do novo nome. Ou você quer levar para certos lugares, certos parágrafos, para condenar, assim como o Velho Testamento condenava Davi naquele erro, e Davi pediu misericórdia a Deus. Mas vem aqui um Hebreus 11 e mostra a galeria dos heróis da fé, não contando suas desgraças, suas falhas, seus enredos, seus enganos, seus adultérios, suas mentiras. Não, agora contou suas virtudes, sua fé. Deus, que no final da vida, que tenhamos gente suficiente para crer na mensagem e crer na Bíblia, que seja um Hebreus 11 para falar de mim, do meu irmão, da minha irmã, depois que partimos. Antes de partir, não consegue ter, eles não conseguem ter o Hebreus 11 neles, porque eles têm que olhar no Velho Testamento da vida de cada um de nós. Mas Deus está chamando a nossa atenção nesse instante para ter misericórdia. Quantas vezes você gosta de só aplicar justiça, juízo? Eu preguei um dia, justiça e misericórdia. Foi pregado em Apucarana. Eu coloquei agora de tarde aí na internet. Está fácil para você ver no meu Face. Justiça e misericórdia. Não é só justiça. Através da justiça, você faz muita coisa boa, você condena as pessoas, você até multa as pessoas e faz de tudo. Mas se você usar de misericórdia, a coisa vai mudar. É um Hebreus 11. Cadê o irmão Hebreus 11 para poder ajudar? Eles dizem, não, a palavra, o irmão Brana diz, a palavra diz tal, aí está. Fariseus cegos, eles podem discernir comunismo, discernir todas essas coisas, mas a hora em que estão vivendo, eles não podem discerni-la. É exatamente isso mesmo. E que hora que você está vivendo? Você não está vivendo numa hora que o irmão Brana pregou e disse, não posso falar a terceira etapa. Deus diz para não dizer para ninguém. Não, você está agora vivendo 50 e tantos anos depois disso. E que Deus, por sua graça e misericórdia, vem trazendo para nós um Hebreus 11. Sua misericórdia de luz, de revelação, dos selos, para a nossa salvação, do novo nome,
para nós podermos ter fé de arrebatamento. Novo nome não é para batismo, não. Novo nome é fé de arrebatamento, diz o irmão Brana. O irmão Brana sempre pregou batismo em nome de Jesus Cristo. Mas quando ele falou sobre a fé para o rapto, ele disse que estava nos trovões. E o novo nome estava ali dentro dos trovões. E os trovões estavam dentro dos 7 selos. E os 7 selos foram revelados. Então você precisa agora dessa luz e dizer: meu Deus, me ajuda a formar um hebreu, Hebreus 11, do meu irmão, certo? Eu quero um Hebreus 11 nesse dia. Não estou a favor de ninguém adulterar, mentir, assim como também o Novo Testamento não é a favor de fazer essas coisas, mas que tenha a remissão, que tenha o perdão e que tenha o Hebreus 11, que tenha misericórdia, que escreve só virtude da gente. Quando eu partir, que tenha algum irmão ou irmã, Hebreus 11, que só vai escrever o que o Osmar fez de bom e esquecer de todos os meus enganos, meus erros, minhas falhas, e escrever a vitória, e que sejamos um herói naquele dia. Se não podemos ser hoje, que sejamos um herói, porque talvez no dia Davi não podia ser herói pelo seu erro, Abraão não podia ser herói pelo seu erro, o Noé não podia ser herói pelo seu erro, mas depois que passou, depois que morreu, e depois que veio o Novo Testamento e vem Paulo, e o Espírito Santo traz isso de novo a nós, que não temos pecado. Isto é a esposa. Você sabe que a igreja passa pela tribulação, mas a esposa, irmão Branco chamou de noiva, ele diz: a noiva não passa pela tribulação, porque Jesus já passou por ela, já venceu por ela, já sangrou por ela. Então, meu irmão, minha irmã, ao invés de ficar olhando na vida dos outros e fracasso e pecado dos outros, olha pelas virtudes que alguém tem, fala o bem, como diz o nosso profeta, fale bem do seu irmão. E tem muitos que dizem crer no irmão Brana, mas não conseguem obedecer o que o irmão Brana diz. Fale bem do seu irmão. Não fique contando as mazelas do seu irmão, que você sabe. Você não pode andar com um irmão um pouquinho, que você já está guardando os erros dela, para poder falar para os outros. Fornicário espiritual. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós nesse dia e que escrevamos um Hebreus 11, desses irmãos que nós conhecemos, desses pregadores e pregadores até que partiram. Hebreus 11 para o pastor Joaquim Gonçalves Silva, que descansa no Senhor. Hebreus 11, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um de nós. Amém. Amém.